Olá, alunos, tudo bom? Então vamos começar a aula agora falando sobre as leis de Newton. Então hoje vocês vão revisitar essa área da física, que são as leis de Newton, que vai servir para vocês compreenderem como entender as causas do movimento. Até agora vocês estudaram o movimento retilíneo, o movimento circular, se preocupando apenas em descrever o movimento, saber qual é a posição do objeto em função do tempo, saber qual é a velocidade dele em função do tempo e também a aceleração. Basicamente, o que vocês viram até agora é descrever movimento usando posição, velocidade e aceleração. A partir de agora, vocês vão compreender quais são as causas do movimento, o que produz, por exemplo, a aceleração. Lembrando que se eu tiver aceleração, eu vou ter velocidade, eu vou ter posição. Uma coisa vai levando a outra. Então, as leis de Newton, vocês vão ver isso na aula de hoje, ela está diretamente envolvida com uma dessas variáveis que vocês estudaram até agora, que é a aceleração. Vocês vão compreender que para um movimento ter o seu para um objeto ter o seu estado de movimento alterado, é necessário que algum agente, algum fator externo produza uma aceleração nele. E aí eu espero que nessa aula eu consiga levar vocês ao pensamento que motivou Galileu e mais tarde motivou Newton a elaborar o formalismo da mecânica, como a gente já conhece, a mecânica newtoniana, que basicamente é regida por essas três leis, as três leis de Newton. Tá? Então a aula de hoje é para a gente ver cada uma dessas leis, de onde elas vieram, qual foi a motivação para elaborar essas três leis de Newton, e essas três leis vai ser a base do nosso curso de Física 1 daqui para frente. Porque até o momento vocês estudaram a área da física chamada de cinemática, e a cinemática ela se propõe a descrever movimento. E agora a gente vai começar a parte da física chamada dinâmica. E a dinâmica é entender as causas do movimento, não apenas descrever o movimento, mas entender o que está causando aquele movimento. Tá bom? Então, sempre existe uma causa, e consequência, e a cinemática se preocupa com a consequência. Está lá o movimento ocorrendo, você vai lá e descreve ele usando posição, velocidade e aceleração. E agora vocês vão entender a parte da causa, o que causou aquele movimento, tá bom? Então, vamos começar então falando das leis de Newton. Eu já preparei aqui a primeira partezinha daquilo que eu quero falar e que a gente vai começar a analisar bem do início mesmo, vocês entendendo desde o início como que essas leis foram elaboradas. Então, agora a gente começa aqui, ó. Eu desenhei aqui já no início antes de começar a gravar, já desenhei aqui, já escrevi uma frasezinha onde eu vou discutir o movimento desse bloco, tá? Então, eu peço aqui que vocês imaginem, né, que aqui tem um bloco parado em cima de uma mesa, tá? Vocês podem pôr qualquer coisa em cima aí da mesa de vocês e ficar olhando para essa coisa. Pode ser um copo d'água, pode ser uma caneta, pode ser o caderno que vocês estão aí do seu lado, pode ser o celular. Coloca ele em cima da mesa. Ao fazer isso, e qualquer objeto que você tenha escolhido vai estar representado aqui por esse bloco que eu desenhei aqui na minha lousa. Então é o seguinte, se nada acontecer, se você não for lá e pegar esse objeto, se você não empurrar ele, se você deixar ele aí, for fazer outra coisa, foi almoçar, foi passear, foi fazer qualquer outra coisa e depois retornar, você vai ver que se ninguém tiver ali mexido nesse seu objeto, ele vai continuar ali parado, né? Não tem por que ele se movimentar. Essa frase, não tem por que ele se movimentar, porque não teve alguém ou alguma coisa que fez com que ele saísse daquele lugar, né? Não estamos aqui considerando os efeitos paranormais, tá? Vamos ficar no mundo real mesmo, onde a gente compreende muito bem os efeitos, os fenômenos da natureza usando a física, tá? Então vamos desprezar essa parte aí sobrenatural que não faz parte da nossa discussão. Então,
Se você deixar um objeto lá parado em cima da mesa, assim ele vai ficar. Essa é uma observação simples, é uma observação, é, enfim, extremamente cotidiana, né? A gente vê isso toda hora. Às vezes a gente coloca alguma coisa em cima de um lugar, desde que a gente não esqueça onde a gente colocou, a gente vai voltar lá e aquela coisa vai estar naquele lugar. Né? Então eu posso, sei lá, posso pegar a calculadora, estou aqui fazendo a conta, não vou usar mais, põe em cima da mesa, vou fazer qualquer outra coisa, na hora que eu voltar aqui nesse lugar, eu vou ver que a calculadora continua aqui. Mas essa observação, no fundo, eu já estou enunciando a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Se algo está em repouso, assim ele vai permanecer. Ou melhor, que é a forma mais correta de se enunciar a primeira lei de Newton, que é a seguinte: se um objeto possui um estado de movimento uniforme ou repouso, assim ele vai ficar se não houver a ação de forças externas sobre ele. Então, aqui eu já estou começando a introduzir uma linguagem ali um pouco mais técnica, que, enfim, faz parte do curso de Física 1. Mas essa linguagem técnica eu posso apenas é, ficar no exemplo mais simples mesmo, que eu discuti com vocês, de que não ter ninguém ali em volta daquele objeto perturbando ele. Né? Acho que é mais fácil de vocês entenderem, embora eu vá tratar a primeira lei de Newton com bastante rigor. Tá? Aqui por enquanto eu só estou exemplificando, mas eu quero que vocês tenham uma ideia do conceito que eu estou discutindo com vocês. E aí depois eu introduzo a parte matemática, que aí eu acho que vai ficar mais claro, desde que vocês entendam a minha premissa, que é deixar um objeto lá parado e ninguém mexer com ele, assim ele vai ficar. Tá? Esse é um conceito simples que eu acho que todo mundo já deve ter pego. Então é o seguinte, para que eu tire esse objeto do repouso, eu tenho que fazer alguma coisa, certo? Ele está lá em repouso, se eu quero que ele saia do repouso, e aqui o repouso é tratado como um estado de movimento, tá? Não é um movimento, o repouso não é um movimento, mas é como eu tratasse ele como um estado, uma situação. Tá? O repouso é uma situação onde, para eu alterar essa situação, eu tenho que fazer alguma coisa, certo? Eu tenho que, por exemplo, eu posso vir aqui nesse bloquinho e empurrar ele, posso dar um tapinha nele, e esse tapinha é uma força, né? A gente interpreta isso como aplicar uma força nesse objeto, né? Então, se eu venho aqui e empurro ele, eu essencialmente estou aplicando uma força para que ele se movimente. Então, para eu tirar esse objeto do repouso, então é natural que vocês apliquem uma força nesse objeto. Ele não vai se movimentar se eu não for lá e perturbar ele, enfim, agir sobre ele. Esse negócio de agir sobre o objeto é o que a gente chama de força. Tá? Então, essa definição de força começa a surgir agora, no curso de Física 1, que eu preciso fazer algo para mudar o estado de movimento desse bloco. E para eu fazer isso, para eu tirar ele do repouso, eu preciso aplicar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa é chamado de força. Tá? Então, a gente tem aqui a primeira noção de como que a força agora vai começar a entrar nessa discussão de movimento de objetos, e já tô preparando vocês para a segunda lei, que é os objetos vão reagir a essa força, certo? Eles têm características próprias e dependendo de como que você aplica essa força, ele vai responder de um jeito ou de outro. Né? Ele pode se movimentar rapidamente, ou ele pode se movimentar de forma mais devagar, ou às vezes nem se movimentar. Né? Às vezes não é toda a força que a gente aplica e consegue movimentar os objetos, né? Via aplicação de força.
Tentem movimentar algum objeto bem pesado aí na casa de vocês, não sei, talvez um guarda-roupas. Tenta aplicar só encostar o seu dedo e empurrar o guarda-roupa, ele nem vai sair do lugar. Né? Então, esse fato dele nem sair do lugar, ele significa que ele está reagindo àquela força de forma... Para ele não está acontecendo nada. E outra, eu não estou alterando o estado de movimento desse guarda-roupas. Percebem? Eu mesmo aplicando força, e isso é uma situação real, mesmo o fato de eu estar aplicando uma força sobre um objeto, que aqui no caso é o guarda-roupa, ele não vai alterar o estado de movimento. Tá? Então, começa a ter percebem que eu estou fazendo várias observações aqui que eu preciso começar a fazer alguma conta, senão eu vou ficar só apenas falando e não consigo explicar isso de forma analítica, de forma matemática. Então, só para resumir então aqui essa primeira abordagem que eu estou fazendo com vocês das leis de Newton, é que se eu tenho algo e eu aplico uma força sobre esse objeto, e percebam que eu não estou empurrando, tá? Eu só dei um tapa. Eu apliquei um tapa nele, ele sai da velocidade zero e ganha uma velocidade v, e vocês veem aqui que o bloquinho agora está indo para a direita. Então eu aqui nesse ponto aqui, ó, essa setinha aqui indica que o estado de movimento do bloco, que era o repouso, passou a ser em movimento com velocidade v. Então, claramente aqui, eu alterei o estado de movimento desse bloco. Do lado esquerdo aqui ele estava parado, eu apliquei uma força representada por essa setinha, eu dei um tapa nesse objeto. A partir desse momento que eu dei um tapa, o objeto ganha uma velocidade v. Tá? E aí, né, se não tiver nenhuma outra força atuando sobre esse objeto, ele vai ficar com MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme, se não tem mais nenhuma força que atue sobre esse objeto, ele vai continuar com o movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, essa estou conduzindo vocês à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia.